Está hoje estabelecida a ideia de que, numa democracia, o Estado tem um verdadeiro interesse em educar a sua população, enquanto numa ditadura o inverso é verdade. O Estado não tem qualquer interesse em ter uma população educada para não incentivar uma revolução que tente mudar o regime. Porém, será que isso sempre foi assim? Será que existe algum exemplo que contraria essa ideia? Pode ser Portugal também aqui um exemplo contrário à ideia comum? Hoje vamos falar um pouco sobre o Estado Novo e sobre como este pode ser um exemplo de que nem tudo é aquilo que parece. O Estado Novo e a ditadura de António Oliveira de Salazar é talvez um dos pontos mais sensíveis da história portuguesa, pelo menos da história recente. Existe como que uma névoa cinzenta que paira sobre quem quer que se atreva a defender o Estado Novo e uma tempestade iminente sobre quem o decidir elogiar. A narrativa é que o Estado Novo atrasou, negligenciou, escureceu o país. Por essa razão, antes de entrarmos no vídeo propriamente dito, quero esclarecer que o objetivo aqui hoje não é falar sobre a ditadura como um todo, não é sobre Salazar e também não é uma defesa ao Estado Novo. O objetivo é esclarecer algumas acusações que são feitas ao antigo regime, neste caso específico, a literacia, ou mais precisamente a falta dela, o analfabetismo. A repreensão que se faz constantemente ao Estado Novo é que este é a causa do analfabetismo que estava presente em Portugal. A causa da falta de literacia na população portuguesa e, por consequência, uma das principais razões pelas quais o país estava atrasado em relação aos seus contemporâneos europeus, se devia ao facto de a ditadura ter mantido o país demasiado atrasado e de que a ambição escolar era fraca. Também, como disse na introdução, uma crítica mais generalizada é o facto de, numa ditadura, que seja ela qual for, se utilizar o analfabetismo como arma de opressão à população. Ora, ao ver o gráfico da percentagem de analfabetismo, podemos observar que a crítica é sustentada, visto em 1970 haver 1 em cada 4 pessoas que não sabiam ler nem escrever em Portugal. Ora, é tão simples como a água é transparente, de concluir que houve uma enorme falha desse regime em educar a população e que isso não era uma coincidência, aliás, mas uma consequência desenhada pelo regime. Mas será que é mesmo assim? Será que, se calhar, essa água não é tão transparente? E se o Estado Novo tiver deixado o país menos analfabeto do que como o herdou? Logicamente, não podemos comparar o passado com o hoje para definirmos se o passado representou algum progresso. Temos que comparar o passado com o que aconteceu antes desse passado, ou seja, ainda mais passado. Para sabermos se a narrativa dominante é correta, temos primeiro de perceber como foi deixado o país pela Primeira República que antecedeu o Estado Novo. Seguindo o regicídio de 1908, que feriu mortalmente a monarquia, instaura-se em 1910 a Primeira República em Portugal. É importante salientar que esta não foi nem pacífica, uma transição pacífica, como mencionei o regicídio, nem foi uma transição que aconteceu a nível nacional. Esta foi uma mudança de regime local, apenas na capital, em Lisboa, capital urbana, que teve pouco impacto no país rural. E esse foi um fator importante para compreendermos o problema do analfabetismo. A Primeira República tinha-se apresentado como um regime democrático que tinha prometido o sufrágio universal, ou seja, que qualquer um poderia votar. No entanto, quando chegou ao poder, percebeu que Portugal era um país maioritariamente rural e atrasado, e atribuiu a culpa disso à monarquia que lhe antecedeu. Acontece que a população rural era, na sua quase totalidade, católica. E assim como se opunha à monarquia, a Primeira República também se opunha à Igreja Católica. A expulsão dos jesuítas foi quase imediata, entre outros eventos como os que estão listados na Revista Militar número 2555, que recomendo a leitura. Por exemplo, a abolição de juramento religioso, extinção do Departamento de Teologia na Faculdade de Coimbra, abolição de feriados de origem religiosa, substituindo mesmo o 25 de dezembro como sendo o dia festivo da família, tentando assim afastar a questão religiosa do mesmo feriado, possibilitou aliás também o divórcio, medida que entrou em vigor em 25 de dezembro, ironicamente, que tinham chamado o Dia da Família. Enquanto algumas destas decisões possam, para o cidadão comum de hoje, parecer lógicas ou sensatas, talvez, as mesmas representavam na época um grande choque cultural. Por essa razão, a Primeira República percebeu que não poderia cumprir a sua promessa de dar o sufrágio universal a todos. Estas eram, aliás, as características do sufrágio universal em 1918. Cidadão português do sexo masculino com 21 anos no mínimo, a residir em território nacional há mais de 6 meses e, sobretudo, reforçar o facto de que teriam que saber de ler e escrever, uma decisão que já tinha sido tomada em 1913. Pode-se, no fim da página, perceber a razão para esta decisão.
O sufrágio universal é neste momento inoportuno, porque só aos adversários das instituições aproveitaria. Compreendemos assim que não era do desejo do regime da Primeira República de verdadeiramente educar a população portuguesa e manter essa capacidade concentrada na elite em Lisboa, que era mais fácil para controlar. No entanto, apesar de tudo isso, o mesmo não impediu o regime republicano de fazer parecer que era, na verdade, o seu desejo de educar e erradicar o analfabetismo. Várias iniciativas foram tomadas, por exemplo, descentralizar o ensino, revertendo essa capacidade ou responsabilidade para as câmaras municipais, a criação do Ministério da Instrução, melhoria de treino para professores e reforço dos salários dos mesmos, e a mais citada, ou mais comum, os 3 anos de escolaridade obrigatória que foram aumentados para 5 em 1919. Contudo, também foi tomada uma decisão muito contraditória de remover qualquer questão religiosa da escola, como se pode ler no Diário da República de 30 de março de 1911. Dizia: a República libertou a criança portuguesa, subtraindo-a à influência judaica, e também dizia: a religião foi banida da escola. Ora, dado todos estes pontos, todos estes argumentos, faz sentido que, enquanto o regime republicano dizia querer ensinar a população e erradicar o analfabetismo, na verdade não havia esse interesse em passar à ação e concretizar isso mesmo. Ora, depois de 1,5 décadas de constante instabilidade política, social e económica, acentuada sobretudo depois da então chamada Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, como conhecemos hoje em dia, o regime republicano acabaria por cair em 1926 e a instalação da ditadura nacional liderada por Carmona. Depois de ter resolvido os problemas económicos de Portugal e dar origem ao milagre financeiro, Salazar foi escolhido como presidente do Conselho de Ministros em 1932 e no ano seguinte instala-se o Estado Novo. Assim como o regime republicano, o Estado Novo também declarou a intenção de erradicar o analfabetismo em Portugal. Porém, diferentemente do regime republicano, o Estado Novo não perderia nada em fazê-lo e, bem pelo contrário, até ganharia. Visto ser este um regime autoritário, onde as eleições eram apenas simbólicas, e visto ser o Estado Novo um aliado da Igreja Católica e por isso estar muito mais alinhado socialmente com a população portuguesa da época, sendo mesmo Salazar católico, mas apesar de ter mantido o Estado como uma instituição laica, este Estado Novo, não temia que o povo, através do aumento de capital humano, se virasse contra ele. O famoso slogan de Salazar, Deus, Pátria e Família, substancia vários desses pontos. Ora, muitos dos pontos que citarei daqui para a frente são baseados no estudo de Jaime Reis e de Nuno Palma. Traduzindo diretamente para português, dizia, ou intitula-se, Pode a autocracia promover a literacia? Recomendo a leitura do estudo, obviamente, deixarei o link na descrição para quem quiser fazer o mesmo. E fazendo apenas um pequeno à parte para introduzir este estudo, Jaime Reis e Nuno Palma tiveram acesso aos registros militares do Exército Português que avaliava a capacidade de literacia dos candidatos e, utilizando os registros de 9.000 candidatos, conseguiram estudar a evolução da literacia e, por isso, claro, do analfabetismo em Portugal. Um dado importante é que esta análise de cada candidato era feita quando os mesmos tinham 20 anos. Por isso é importante perceber que, sendo na época a escolaridade obrigatória apenas 5 anos, mesmo se o registro de um candidato ao exército fosse tomado em 1930, isso quereria dizer que este tinha sido formado ou tinha ido à escola, se é que tinha ido, porque é esse o ponto, durante a Primeira República. É por isso interessante observar este gráfico que demonstra como a primeira geração que seguiu o regime escolar do Estado Novo era muito mais avançada em literacia. Também é importante notar que não se deu na Espanha um salto como se deu em Portugal, demonstrando por isso que as causas desta melhoria deveriam ser internas, ou pelo menos a maior parte delas. Torna-se importante perceber o que causou este aumento na literacia em Portugal, e o objetivo do estudo é mesmo esse. Também é importante perceber que, apesar da percentagem do PIB dedicada à educação aparentemente ter sido superior no Estado Novo quando comparado à Primeira República, respectivamente 12% contra 7%, não é esse o ponto aqui em questão e que o objetivo do estudo é mesmo perceber quais foram as causas deste virar da luta contra o analfabetismo. Ora, voltando aqui um pouco à história de Portugal, tendo tomado controle do país, o Estado Novo também implementou certas medidas sobre a educação, sobretudo algumas que reverteram as medidas instaladas pelo regime anterior, o regime republicano. Por exemplo, o Estado Novo simplificou a educação, passando esta a ter como objetivo apenas ensinar a ler, escrever e contar, também a virtude moral e cívica e o amor por Portugal. E no momento inicial reduziu o tempo de escolaridade obrigatória
aumentou a rede escolar, mesmo tendo sido isso feito em contenção de custos, baixaram os salários dos professores e as qualificações necessárias para se exercer essa função e também integraram de novo as escolas diretamente debaixo do Estado, visto que muitas câmaras municipais não tinham as verbas necessárias para desenvolver os projetos escolares que lhes tinham sido legados ou incumbidos durante a Primeira República. Algumas destas medidas podem também parecer ao cidadão moderno incoerentes, como pode reduzir a qualidade dos rendimentos dos professores, melhorar a qualidade do ensino, por exemplo. Pode-se também demonstrar o irrealismo ou ilusão da medida republicana de descentralizar o ensino para a responsabilidade das câmaras municipais. Como se pode ler, no Diário da República de março de 1911, descentralizou-se o ensino, mas fazendo acautelaram-se ineludivelmente, ou evidentemente em linguagem mais atual, os interesses das escolas e os interesses dos professores. Nem sempre as câmaras municipais têm mostrado desvelo ou interesse pela causa da instrução. Agora a parte importante. Os tempos hoje, porém, são outros. O espírito libertador e transformador da República animou a nação de intuitos novos. Ou seja, resumindo esta passagem da Primeira República, a própria reconhecia que as câmaras municipais não tinham muitas vezes os meios ou o interesse em desenvolver a educação das suas populações, mas, no entanto, a 10 de outubro de 1910, com a instauração da República do nada, como o mágico tira um coelho da sua cartola, as mesmas câmaras municipais que no dia anterior não tinham qualquer interesse em educar as suas populações, faziam agora disso um dos seus pontos primordiais ou mais importantes. Ora, este ponto serve apenas como exemplo ou para exemplificar como aquilo que o Estado Novo instalou estava mais adaptado à população do país. Seja isso porque o Estado Novo o fez deliberadamente, seja isso porque tenha sido uma pura coincidência, essa é outra discussão. Por exemplo, outra situação onde a ideologia do Estado Novo se alinhou com a população foi na separação de rapazes e raparigas tanto nas salas de aula como no recreio. Tinha sido evidenciado pelo regime republicano que teria havido uma descida na aderência à escola no ano em que se tinha abolido essa separação. Por contraste, o Estado Novo reverteu essa decisão, com o que parece ter tido resultados positivos. Mais uma vez, vemos um exemplo de como algo impensável nos nossos dias se alinhava com a população rural na época. Ora, um dos pontos mais interessantes do estudo é a conclusão que faz sobre o que ajudou neste combate ao analfabetismo. Estima que 10% se dava ao aumento da rede escolar. É possível observar no Diário do Governo de outubro de 1952 o aumento do número de estabelecimentos de ensino oficial entre 1925 e 1952, que corresponde a 85%. A seguir, o estudo nomeia a melhoria das condições económicas como correspondendo a 20% da descida do analfabetismo. Utilizando como indicador a altura dos participantes nos inquéritos do Exército para representar essas condições socioeconómicas, algo que é reconhecido e aceitável no mundo científico, este demonstra como mesmo as pessoas com as piores condições socioeconómicas durante o Estado Novo tinham uma probabilidade de 51,69% de saberem ler e escrever, enquanto os com as melhores condições durante a Primeira República tinham apenas 50,90%. Finalmente, o maior e em grande parte fenómeno responsável pela luta do sucesso pela luta contra o analfabetismo seria mesmo as mudanças institucionais nas escolas, que corresponderia a 70% do sucesso. Questões como as já mencionadas, o alinhamento religioso, o Estado Novo não temer uma revolta popular como temia o regime republicano, com o aumento da literacia, um conservadorismo social alinhado com aquilo a que a população estava habituada, tudo ajudou no incentivo a que a luta contra o analfabetismo, contrariamente ao que se diz, habitualmente, tenha sido uma vitória para o Estado Novo. Ora, chegados aqui, quero voltar ao princípio e sublinhar uma coisa que hoje em dia parece ter de ser dita sempre que se toca neste tema. Trazer uma perspectiva alternativa não é o mesmo que defender o regime. O facto de eu questionar um detalhe da narrativa dominante não significa de forma alguma que esteja a tentar desculpar ou branquear o que o Estado Novo foi ou fez. O Estado Novo teve sim censura, teve repressão política, teve limitações graves da liberdade de expressão e mecanismos de controle social que hoje a maioria rejeita. Nada do que foi aqui dito anula isso. Mas também é precisamente por esses temas serem tão carregados de emoção e de ideologia que vale a pena fazer o que raramente se faz. Separar a condenação de um regime da análise factual de um fenómeno específico. O ponto deste vídeo não foi dizer o Estado Novo era bom. O ponto foi dizer que, quando olhamos para um tema concreto, neste caso a literacia, a história pode ser mais estranha e mais complexa do que a fórmula automática ditadura igual a ignorância.
Eu gosto de investigar, gosto de ler relatórios, gosto de testar ideias com dados. E foi exatamente isso que me levou aqui. No seguimento da leitura do livro de Nuno Palma, As Causas do Atraso Português, onde ele menciona este aspecto e este estudo, eu achei interessante ir à origem, ler o trabalho académico e trazer esta hipótese para a discussão. Não porque me dê conforto, mas porque me obriga a pensar. E porque, se queremos levar a sério a história, ela tem de ser mais do que um conjunto de slogans repetidos. Agora deixo-te a ti uma proposta diferente. Não uma conclusão, mas um convite. Porque há uma coisa que eu noto sempre quando se fala da história recente. A maioria de nós não discute factos, discute memórias. E memórias não são só aquilo que aconteceu, são aquilo que nos ensinaram a sentir sobre o que aconteceu. Há temas que já vêm com culpa incluída, outros com nostalgia, e há alguns que são tão carregados que parecem ter segurança privada. Mal te aproximas, já te dizem o que podes ou não pensar. Só que uma sociedade que não consegue olhar para o passado sem reagir por instinto está destinada a repeti-lo. Eu não quero que este seja um canal eu não quero, aliás, que este canal seja um lugar onde se escolhe um lado e se grita puramente mais alto. Quero que seja um lado onde se escolhe um método para se pensar melhor. E isso, às vezes, começa por uma coisa muito simples. Conseguir dizer não sei, sem vergonha, e conseguir dizer talvez, sem ser acusado de traição. Porque o talvez é a porta de entrada para aprender, e a maior parte das pessoas fechou essa porta há anos. Por isso, em vez de te pedir para concordares comigo, eu vou pedir-te outra coisa. Diz-me nos comentários qual foi a frase, o dado ou a ideia deste vídeo que te fez parar por um segundo, se é que houve alguma. Não é o que provou que eu tinha razão, é o que te fez pensar. Ok, isto é mais complicado do que aquilo que eu imaginava. Pode ter sido uma citação, pode ter sido um número, pode ter sido uma contradição, ou pode ter sido um momento em que sentiste desconforto. E esse desconforto é valioso, porque normalmente é aí que está o ponto cego. Ou, se nenhum ponto te fez pensar ou refletir que afinal a narrativa dominante pode não ser a verdadeira, o que te leva a pensar assim? Alguma incoerência no raciocínio que aqui apresentei, ou algum dado que sabes que contraria o que aqui disse? E já agora, diz-me também isto, quando ouves falar do passado, o que te convence mais? Se é a moral, se é o tom, se é a intenção, ou se é algumas provas concretas? Porque eu tenho a sensação de que hoje muita gente já não quer saber ou perceber o que aconteceu, quer apenas sentir que está do lado certo. E um cidadão que pode estar do lado certo e mesmo assim estar errado nos detalhes. A pergunta é se isso te incomoda ou se já não importa. Ora, para finalizar, aliás, queria apenas agradecer por teres estado desse lado mais uma vez, desejar-te um bom resto de fim de semana e até à próxima.